ETF ou fundo listado em bolsa? É isento de imposto de renda? Vamos conversar sobre isso então. Então tá bom. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda, estou com o Ulisses, nosso CEO aqui da Sparta. Vamos falar sobre os ETFs e os fundos listados em bolsa, o que vale a pena em cada um, vantagens e desvantagens. Mas a gente sempre gosta de começar pelo começo. Ulisses, o que é um ETF? Vamos lá. Significa Exchange Traded Fund. E daí você poderia falar fundo listado em bolsa. Né? A gente usa muito o termo ETF para se referir ao que aqui no Brasil a regulação chama de fundos de índice. E eles são muito mais comuns no exterior do que aqui no Brasil, embora aqui a gente também tenha uns exemplos, como é o caso do BOVA11, BOVV... Que acompanha o Ibovespa. Acompanha o Ibovespa e tem outros aí. Sim. Então, a gente tem esses ETFs. Eles são fundos passivos. E aí, quando você fala do Juro 11, dos FIINFRAs de maneira geral, eles são fundos ativos. Eu gosto mais dos fundos ativos, mas acho que tem espaço para todo mundo. Legal. Como é que é uma questão do preço num ETF, por exemplo? Legal. O fundo passivo, né, ele só acompanha o valor dos ativos da carteira dele, e aí você tem um mecanismo de arbitragem, que é um mecanismo que na prática o que ele faz é deixar sempre o preço próximo do justo. Então você não precisa se preocupar muito se o preço está fora, está dentro, você só precisa olhar para o ativo e falar, não, faz sentido, porque ele está sempre sem ágio e sem deságio. Sim. É como se então comprasse na cota patrimonial. É como se sempre comprasse mais ou menos na cota patrimonial. É isso. Tá. Isso é ruim e é bom também, né? Tem uma previsibilidade, ao mesmo tempo é aquilo, né? Ele é um fundo que normalmente você está preocupado com reduzir os custos num ETF. Então, que a taxa de administração seja mais baixa possível, porque você já sabe qual que é o retorno dos ativos que você tem ali dentro daquele fundo, é uma estratégia passiva, ele vai seguir aquilo e pronto, né? Já o fundo listado em bolsa, que nem os FIINFRAs, o Juro 11, por exemplo, o que a gente busca num fundo de gestão ativa é agregar mais valor. Então, por exemplo, você até pode comprar um ETF de IMAB5, beleza, não tem nada de errado. Mas se você quiser comprar o Juro 11, você vai comprar um fundo que tem como meta IMAB5 mais 2% ao ano, eventualmente ainda tem isenção de imposto de renda e, assim, historicamente até entregou, inclusive, mais do que a meta dele. Então você fala, pô, é um outro nível de agregação de valor, cabe em outra caixinha dentro da sua carteira. E o fundo listado em bolsa, por outro lado, ele também tem um negócio que pode ser vantagem ou desvantagem, que assim, pode ser que a cota esteja com ágio ou com deságio em relação à cota patrimonial. Dá para comprar mais barato ou pagar um pouquinho de Exatamente. Então, assim, aquela história, se está com ágio e você quer comprar, não é o ideal, né? Mas tudo bem. Se está com deságio, muito mais interessante para quem está comprando. Por outro lado, se você, bem naquela hora que está com deságio, quer vender, talvez não seja o ideal também. Então, assim, tem vantagens e desvantagens de ter essa previsibilidade maior. Tipicamente, eu acho que assim, para algumas classes de ativo, pode ser que para alguma parcela da sua carteira, talvez o ETF te atenda super bem, porque você não quer, você só quer uma determinada exposição àquela classe de ativos. Por outro lado, em outra parcela, talvez você queira um investimento um pouco mais arrojado, com uma postura mais ativa do gestor para buscar as melhores oportunidades. O que mais me perguntam é justamente o que você falou. Então, entre o ETF do IMAB5, por exemplo, que a gente vive defendendo aqui do IMAB5, aí a galera chega para mim e fala assim, mas por que eu vou comprar o Juro 11 se eu tenho um ETF? Depende da estratégia do investidor. Então vai depender do que ele entenderá. Se ele só quiser ter o IMAB5 pronto, o ETF atende ele. Se é um pouquinho a mais de prêmio de crédito, com isenção de imposto de renda. Mais risco, mas com possibilidade de maior retorno, o fundo, que nem o Juro 11, pode atender melhor o investidor. Perfeito. Pergunta respondida. Boa. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.